Oi, gente, tudo bem com vocês? Bom, se a gente chamar de inverno toda parte da nossa vida que a gente considera como uma parte de crise, parte de dor, de dificuldade, qual foi o último inverno que você experimentou na sua vida? Vamos conversar um pouquinho hoje sobre crise? Aquela fase da vida que é difícil, que todo mundo já passou, que às vezes a gente não entende por que que acontece. São momentos de dor, de angústia, às vezes de perda. Como enfrentar esse tipo de situação? Como passar pela crise e sair ileso, aprender com ela, né? Vamos conversar sobre isso? Vem comigo! Bom, meu nome é Aline Tartucci, eu moro aqui na Inglaterra e essa semana eu me peguei muito pensativa, sabe quando você fica bem reflexivo a respeito da vida? E a gente está entrando numa fase de inverno aqui no hemisfério norte e como vocês sabem, o inverno na Inglaterra ele é bem pesado, chuvoso, frio e às vezes até depressivo. Então eu fiquei pensando que às vezes a nossa vida também possui invernos. São tantos problemas que a gente enfrenta na vida e às vezes eles vêm todos juntos ao mesmo tempo. Quem nunca passou por isso, né? Tipo, vem como uma enxurrada. É uma bola de neve. É problema na área financeira, problema emocional, problema no relacionamento, às vezes é problema no trabalho. São tantas coisas que às vezes vão uma somando a outra e às vezes a gente se encontra num vale sombrio. Cada um carrega uma dificuldade que é sua. E não só porque a sua dificuldade é diferente da minha, que ela é mais leve, mais fácil de carregar. A gente não pode julgar a dificuldade que o outro tem, não é verdade? Cada um tem sua luta. E uma verdade, todo mundo, do mais rico ao mais pobre, do mais saudável ao mais doente, todo mundo passa ou já passou alguma vez na vida por um momento de dificuldade, um momento de crise. A diferença é que alguns conseguem dar a volta por cima e depois que cair, levantar e continuar a caminhada da onde parou. É o que muita gente chama de resiliência. Essa palavrinha que está fazendo tanto sucesso atualmente, na verdade, a gente ouve em todo lugar. Resiliência é a capacidade de você recomeçar, de você levantar, dar a volta por cima e fazer valer a pena, ainda que você tenha errado, ainda que você tenha caído, ainda que você tenha passado por um momento de crise. Resiliência é você recomeçar. Mas hoje eu não quero falar sobre resiliência, porque é uma coisa assim que a gente tem que desenvolver. Tem, mas como enfrentar o momento da queda? Às vezes a gente está ali na crise, caindo. Como sobreviver a esse momento? Porque eu acho que a resiliência ela vem depois da queda, é o levantar. Mas como sobreviver no momento que você está caindo? Então, se você está nesse momento de dor, dificuldade, é com você que eu quero falar hoje, porque eu já estive nesse lugar. Eu lembro quando a gente mudou para a Inglaterra, eu e o Pedro, meu marido, a gente passou por uma dificuldade muito grande de adaptação, de começar do zero. E realmente é uma mudança muito brusca, né? Você sai do Brasil, um lugar que você ama, um lugar que você está acostumado, para um ambiente totalmente novo. A gente foi cair de paraquedas bem em Londres, que é uma cidade muito, como que eu posso dizer? Um, não pesada, mas um ritmo muito quente, muito acelerado. A gente não estava acostumada, a gente saiu lá de Goiânia, lá do Goiás, aquela vida mais calma, suave. Então a gente entrou num momento de crise, de dor, de angústia. O que a gente está fazendo aqui? De dúvida, né? Quando você está nesse momento de crise, um problema, como a Bíblia fala, né? Um abismo atrai o outro. Então você está num buraco, você vai chamar problema. Então, se eu tô com um problema interno, uma tristeza, uma angústia, eu vou acabar levando isso para o meu casamento, eu vou acabar levando isso para outras áreas e vai se tornando um buraco maior, né? Aquele buraco negro, né? E às vezes a gente não sabe lidar, como sobreviver a esse inverno, inverno da vida. Não inverno mesmo, a estação, que realmente é difícil sobreviver ao inverno na Inglaterra, mas dá para sobreviver sim. O negócio é o inverno da vida, esse momento de crise, de tristeza e de dor. Eu não sei se você já parou para pensar em como que a gente vive os nossos anos, na nossa constituição enquanto pessoas. Deus nos fez de uma forma tão ímpar, tão linda, que nós somos semelhantes à natureza. Então, como existem os ciclos, as estações, nós também passamos por ciclos e estações, temporadas, vamos dizer assim, em que nós vamos experimentar, assim como a natureza experimenta a primavera, nós também passamos por fases de alegria, de construir novas coisas, alcançar novos resultados, na verdade. Então, vamos pensar assim, como a primavera, aquele momento da vida
que a gente vê a fertilização, não é? Na natureza a gente vê flores, é o momento de construir, de começar a colocar o fundamento para a gente erguer um prédio, uma construção. E eu vejo na nossa vida muitos momentos de primavera em que a gente começa um novo projeto, um sonho diferente, uma ideia nova. Então, a gente passa por esses momentos, mas como todo ser vivo, a gente também vai passar por um momento de verão, em que é o ápice, em que a gente atinge nossos objetivos, conquista novas coisas. O calor fala de alegria, fala de energia, de disposição. Então a gente passa por esses momentos de ápice, de realização. Mas também a gente passa por um outono. O que seria o outono? Aquele momento que as folhas caem da árvore. Esse momento de perdas, momento de você parar, refletir, ficar mais quieto e entender que é um momento de transição. As coisas estão mudando, estou numa transição. E aí vem o temido inverno. Mas o que é o inverno para a natureza? É uma árvore que está passando pelo inverno. É aquela árvore que está ali seca, perdeu as folhas, perdeu as forças, vamos dizer assim. Passa por um momento hibernando. Então eu estava pensando sobre exatamente o inverno, que é essa fase de dor, de tristeza. Eu não sei, talvez você nem esteja passando hoje por um inverno, você está em outra estação. Mas é muito legal você lembrar que um dia você vai passar por inverno. Se você não passou até hoje, com certeza na sua vida, em algum momento, você vai experimentar o inverno, porque essa é a realidade da natureza, é a nossa realidade como pessoas. Nós vamos passar por isso. Até porque para uma árvore crescer, para ela se multiplicar, ou seja, para existir fruto, para dar resultado, o fruto fala de resultado. Então, para você achar resultado na vida, você precisa passar por todas as estações. E no ano que vem você vai estar maior, mais florido, dando mais fruto. Então, assim que a gente mudou para Londres, a gente morou numa casa que tinha um canteiro de flores bem na entrada. E eu sempre achei linda aquelas flores. Eu sou apaixonada por flor, por jardim, essas coisas. Eu moro hoje em apartamento, mas acho que eu moraria em casa só pelo fato de poder ter um jardim. Apesar que eu não sei muito bem cuidar de um jardim como deveria, né? Que é trabalhoso, parece fácil, mas não é não. E aí, então, tinha esse canteiro de flores, as flores lindas, 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 maravilhosas. Sabe aquela coisa, aquela cor viva, exuberante, tão linda, a primavera, né? E aí eu vi essas flores se transformando com as estações do ano. Aí então chegou o verão, aí depois veio o outono, mudaram de cor, caíram as folhas dos galhos. Aí de repente virou um monte de galho seco, sem vida. Mas pensa num monte de graveto, assim. Eu falei, morreram? Morreram, não vai servir para mais nada. E aí, na primavera seguinte, que foi do ano passado, do ano passado não, nesse ano, só que em março, do nada, aqueles galhos secos que eu achei que não servia para nada, que era só lenha de fogueira, começaram a reviver. E as folhazinhas verdinhas nascendo do galho seco. Fiquei impressionada. E é coisa que a gente não vê no Brasil, né? Porque a primavera é muito amena no Brasil. Mas aqui a primavera tem uma força que faz o galho seco reviver, entendeu? E eu fiquei pensando, duas coisas que eu acho importante, duas considerações de alguém assim que também passou por um inverno recentemente. E o inverno da vida, tá, gente? Quando eu falo assim, esse momento de dor, de crise. E eu estava pensando em duas coisas importantes que a gente precisa considerar quando a gente passa por esses momentos, para a gente sobreviver e sair mais forte, sair ileso. São duas, então vamos lá. Consideração número 1. Em tempo de crise, a gente não toma decisão brusca. Como assim? Se você está passando por um inverno, por aquele momento de crise, de dor, dificuldades, não tome decisão que depois você vai se arrepender. Por quê? Quando a gente está nesse momento de angústia, de tristeza, as nossas emoções, elas estão abaladas. Nós estamos frágeis mentalmente e emocionalmente. Então, toda decisão brusca que a gente tomar pode afetar o curso da nossa história. Então, por exemplo, quando eu passei por aquele momento de dificuldade, assim que a gente chegou aqui na Inglaterra, se a gente cogitou muito voltar para o Brasil, se a gente tivesse voltado, eu teria colocado em jogo, em risco, todo o futuro que a gente tinha planejado aqui, todo o plano, tudo que a gente fez no Brasil, de vender os móveis, vender a casa, eu teria jogado tudo isso para cima
e perdido uma oportunidade de aprender com aquele momento, de superar uma crise e sair mais forte. Porque toda crise foi feita para a gente superar. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas a gente nasceu para superar esses momentos de dor, superar esses momentos de dificuldade. Eu penso assim, não existe crise tão forte que você não seja capaz de superar. Toda crise, toda dificuldade que você está passando, que Deus permitiu que você passasse, foi entendendo que você é capaz de superar. Então existe dentro de você, ainda que você não enxergue, ainda que você não esteja vendo, uma força capaz de superar esse momento que você tem passado. Agora imagina se a gente tivesse pego todos aqueles galhos secos da frente da minha casa, aquele canteirinho, e tivesse jogado tudo na lareira para virar lenha. Eu ia perder a primavera que viria, né? As flores mais lindas, maiores, mais exuberantes que viriam na próxima primavera. Então, toda decisão brusca que eu tomo numa crise traz implicações muito maiores. Então, a ideia é, não tome decisão que você vai se arrepender. Então, qual que é a ideia? É você ficar parado e esperar, porque todo inverno passa. E essa é justamente a minha segunda e última consideração. Todo inverno passa, todo inverno passa. E o seu vai passar também, mas pera lá, a questão é a seguinte, o tempo que você vai gastar naquele inverno, porque o inverno da vida, ele tem um tempo diferente do inverno da natureza. Então você às vezes fica anos nessa situação de crise, de dor. Você até pode me falar, eu tô há 5 anos com dificuldades nessa área, nessa crise, porque o tempo de inverno vai de acordo com a sua resposta. Se você não está dando a resposta certa nesse seu inverno, na sua crise, você vai permanecer nele por mais tempo. Porque o inverno vem para a gente superar, aprender e dar a volta por cima. Então a gente precisa perguntar para a nossa crise, essa crise que você está passando agora, a crise que eu estou passando agora, o que que você tem para me ensinar? Porque quanto mais rápido você aprender a resolver, a sair dessa crise, a aprender com ela, você vai passar para uma nova estação, você vai experimentar a primavera que vem depois do inverno. Mas só um detalhe, só Deus muda as estações. O homem tem poder de mudar, eu tô cansado desse inverno, vou passar para a primavera agora. Não, só Deus, porque às vezes são coisas na nossa vida que acontecem, problemas, que a gente não tem o controle. Então são perdas, dificuldade financeira, dificuldade familiar, dificuldade pessoal, que você às vezes não tem o controle. Só Deus vai te passar para um next level, o próximo nível a nova estação, vamos dizer assim, né? Então, só Deus que muda as estações, depende dele. Então, Aline, se é só Deus que pode me tirar desse momento, dessa crise, dessa dor, qual que é o meu papel? O que eu posso fazer, então? Além de aprender com a crise, coisa que você já falou, qual que é o meu papel? O que eu posso fazer? E aí eu me lembrei de um versículo que naquele momento de dor, de luta que eu estava passando, fez muito sentido para mim, pode fazer sentido para você, que está lá em Salmo 43, 5, que diz assim mais ou menos: porque está abatida a minha alma. Então, ou seja, eu estou passando por esse momento de luta, em que a minha alma está abalada. Aí ele fala assim no versículo: espera em Deus, pois eu ainda o louvarei. A Ele, meu Deus e meu Senhor. Então, às vezes a gente passa por esse momento que a nossa alma fica atribulada, né? E o que esse versículo fala? O salmista fala: espera em Deus. Por que espera? Porque todo inverno passa. Todo inverno passa. E o nosso também vai passar. E às vezes a gente coloca a nossa esperança, esse esperar, em outras coisas. Às vezes são pessoas, estou esperando sair dessa dificuldade com a expectativa de que alguém vai me tirar. Ou então a sua esperança está em dinheiro. Quando eu receber um dinheiro, quando a minha situação financeira melhorar, eu vou sair dessa crise. Ou então a sua esperança está na sorte. Ai, quando eu tiver mais sorte, aí melhora. E não, o versículo fala, e é bem claro: espera em Deus. A Ele eu ainda louvarei. Então, é só esperar no Senhor, que só Ele muda a estação e só Ele vai te tirar desse momento de crise e te transportar para a sua primavera. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo, que também tenha te ajudado e te trazido uma nova esperança. Eu espero também que você curta esse vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho, eu estou postando muita coisa legal e quero preparar do fundo do meu coração algo que vai te acrescentar, tá bom? Um beijo, até a próxima!